A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Bom domingo a todos e derramo Santa Missa para todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje finalmente se inicia a Semana Santa com el Domingo de la Quaresma. Então, hoje nós vamos ouvir e meditar este evangelho que é extraído de Mateus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você vai ouvir na Santa Missa, do capítulo 21 de Mateus, do 1 a 11. Já vá metendo o dedo no like, compartilhe com os demais. Estou hoje aqui com a tradução da Bíblia Mato Soares. Vamos acompanhar o Evangelho por ela. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Aproximando-se de Jerusalém e chegando a Betfagé, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta, e o seu jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-ma. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, e logo os deixará trazer. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho da que leva o jugo. Indo, os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Puseram sobre eles os seus vestidos. Fizeram-no montar em cima. O povo em grande número estendia no caminho os seus mantos, outros cortavam ramos de árvores e juntavam com eles a entrada. E as multidões que o precedia, e as que iam atrás gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade. Dizia-se: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, este evangelho mostra verdadeiramente a contrariedade daquilo que realmente os judeus esperavam. E o que era que os judeus realmente esperavam? Os judeus esperavam um Messias rico, poderoso, banhado a ouro, com espada de fogo, assassino, destruidor das nações inimigas, quanto a fé que trilhavam, a fé que carregavam nos seus corações. Um defensor, um destruidor. Por quê? Porque sempre eles foram montados, fiados ou enfiados em guerra, em destruição, em morte, no chamado olho por olho, dente por dente. Assim esperavam os judeus.
que o Messias viesse dessa maneira. Não esperavam um Messias quanto à sua tradição, totalmente contrário àquilo que eles esperavam, que acreditavam que fosse verdadeiramente o Messias. Vem Jesus, nasce, presenciamos isso no Natal, numa manjedoura, num curral de gado, de animais, de ovelhas, de animais, de bode, e por aí vai. Já é uma certa decepção para o judeu. Depois vem o rei, montado no jumento, para sua entrada triunfal em Jerusalém. Olha só. Tudo o contrário à mentalidade judaica. Contrário àquilo que eles acreditavam que era. Então Jesus foi o contrário deles. Porque eles sempre foram um povo de cabeça dura desde quando saíram do Egito. Rodearam 40 anos para entrar na terra prometida e Deus não permitiu entrar. Por quê? Porque era um povo desobediente. Era um povo de cabeça dura. Não entraram. 40 anos rodeando, Deus disse, vocês não vão entrar. Os filhos de vocês é quem vão entrar. E até tu, Moisés, vai pagar o pato. Moisés, eu sim. Sim, Você intercedeu por esse povo de cabeça dura, vou permitir você do monte você ver a Terra Santa, mas você não vai entrar, a Terra Prometida. Realmente, Moisés não entrou na Terra Prometida, ele viu de longe, contemplou de longe. O Papa São João Paulo II, quando foi a Israel, a câmera mostrou perfeitamente de onde foi e o lugar onde está marcado até hoje que Moisés colocou o pé para avistar Canaã. A terra que emanava leite e mel, a chamada terra prometida. A terra da fartura. Não é? A nossa Canaã hoje, a terra que leite, mana e mel, é a igreja. Que dá a carne e o sangue de Cristo para nós. Essa é o leite e mel do verdadeiro cristão. O leite e mel do verdadeiro cristão é a carne e sangue de Cristo. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Está aí a promessa de salvação. Está aí a promessa da maior de todas as terras prometidas, a eternidade. A salvação eterna que os santos almejaram. E nós também, se quiser entrar lá. Se não, tem gente que diz, eu sei lá para onde é que eu vou quando bater as botas. Só Deus que sabe. Esse povo não quer terra prometida. A terra das terras. Há um novo céu. Há uma nova terra preparada. Jesus disse, se não fosse assim, eu diria, vou preparar, depois vim buscar. Não, já está preparado. João 14, versículo de 1 a 4. Já está tudo preparado. Por isso Jesus disse a São Dimas convertido na cruz, ainda hoje estarás comigo nessa terra prometida. Ainda hoje estarás comigo nessa vida eterna, nessa glória, nesse paraíso, nessa salvação. Por isso que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém faz contrariar muitas pessoas que se dizem católicas também. Porque quando os apologistas usam o 44 de Ezequiel, a partir do versículo 1 a 5, para falar de um templo e de uma porta que só o Senhor passou, eles se contrariam ao mentirem, ao levantarem essa blasfêmia. Quando nós apologistas dizemos que esse templo é Maria, que essa porta que o Senhor passou e ninguém mais, foi Jesus que passou, no seio virginal da filha excelsa de Sião e ninguém mais. Então eles mentem, muitos católicos mentem com protestantes, de meia tigela, dizendo é a porta de Jerusalém que Jesus passou. Heresia. Repare, a heresia, basta usar um neurônio dos nossos cérebros e vamos perceber o tamanho da mentira e o tamanho da heresia. A Bíblia diz que só o Senhor passou e mais ninguém. Aquela porta lá de Jerusalém terrena, passou Jesus. Como é que é? Passou Jesus, os discípulos e a multidão. Veja o tamanho da heresia e o tamanho da mentira. E escabrosa ainda mais. A Bíblia está dizendo que passou Jesus, os discípulos e a multidão. E o templo do 44 de Ezequiel, versículo 1 a 5, diz que só o Senhor passou. E mais ninguém. Veja o tamanho da mentira e o tamanho da heresia desses hereges mentirosos que, se não se converterem, vão queimar mesmo lá, sim, naquele lugar mesmo. Para sexo, enfim, badal, amém. Verdade é, meus irmãos, que essa entrada terrena de Jesus na Jerusalém terrena quer mostrar para nós
que temos que enfrentar os desafios que aparecem para nós. O rei, cheio de ouro na mentalidade judaica, na realidade veio na pobreza. Tão rico, porque é Deus, rico em misericórdia, rico em nos salvar. Mas por que Jesus veio assim, irmão Fábio? Para mostrar que não adianta o recurso, não adianta ter as coisas, isso não vale de nada. O que nós temos que ter é o reino de Deus implantado dentro de nós, é a vida eterna dentro de nós. É isso que importa para Deus e para Jesus. Se fosse assim, quando o diabo disse, olha, mostra para Jesus em Lucas 4, todos os reinos e toda a glória deste mundo, todo ouro, todo recurso, tudo isso é meu, dou a quem eu quero, Jesus teria dito, mentira, isso é meu. Jesus não disse nada. Disse o diabo, dou a quem quero e quem me adora. Se tu quiser me adorar, eu te dou. Jesus disse, está escrito, Satanás. Só ao primeiro mandamento, Jesus fala, só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Veja aí, meus irmãos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostra neste dia, para mim e para você, que não é simplesmente ter as coisas, se gabar, se orgulhar, por isso e por aquilo, e não faz nada pelos outros. Provérbios diz que quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Por isso que Jesus veio pobre. Claro, não para desenhar ou para se entronizar naquilo que a teologia da libertação ensina. Que é outra heresia miserável, desgraçada dentro da igreja. Teologia da libertação. Com as suas falsas campanhas da fraternidade. Diabólicas. E eu não vou contribuir hoje, não. Contribuir para que nesse domingo de Ramos, para que a teologia da libertação cresça cada vez mais. Eu promover a teologia da libertação, ó o dedo aqui, ó. Eu não. Nani, na. Temos que viver o primeiro mandamento que a teologia da libertação não prega, porque ela serve a Satanás. Primeiro mandamento, capítulo 22, versículo 37 de João, de Mateus, qual é o maior mandamento de toda a lei, Senhor? É amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito. E prestar culto a esse Deus. E aí vem o segundo mandamento. Aí a teologia da libertação pega o segundo mandamento e coloca como primeiro mandamento, dá de comer aos pobres. Eles dão de comer aos pobres? Dão nada, miseráveis, mentirosos, salafrários, raça de víbora, sepulcros caiados, como diz o meu professor de Bíblia. Não fazem nada. Mas usam desse domingo de Ramos para darem ofertas, para pedirem ofertas, para promover a mentira escabrosa. Olha para a Alemanha o que a teologia da libertação de lá está fazendo. Matando a doutrina da igreja. Fazendo casamento de gente do mesmo sexo. Ordenando mulheres ao sacerdócio. Mas quem foi mesmo o povinho que aceitou a teologia da libertação? Sim, foi eles mesmos. Os conservadores que abriram o coração e as portas para aceitarem a teologia da libertação. Sim, foi eles mesmos. E agora querem tirar a sua roupa e jogar fora. Não, se abracem a eles. Morra junto com eles. Verdade é, meus irmãos, que nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras. Não adianta os estudos do mundo, as teologias do mundo, os Platão do mundo, os Aristóteles do mundo, será como é que chama? Esses teólogos, esses não sei o quê, esses estudados. Para quê? Para causar divisão? Não conhecer a doutrina, desconhecer, olha o que o São Jerônimo diz, desconhecer as Escrituras, desconhecer a Deus. Esse povo conhece a Deus? Não, porque não conhece a Escritura. Quantas pessoas não chegam nos comentários dos meus vídeos dizendo eu já li livro de ciclano, eu já li livro de fulano, eu já li livro de não sei o quê, e não conhece um dedo de doutrina? Porque não conhece as Sagradas Escrituras. Porque não conhece de Bíblia, analfabeto de Bíblia. Não sabe nem qual é a mão esquerda nem a direita. Meu povo se perde por falta de doutrina, Oséias 4:6. É ou não é assim? Não adianta, meus irmãos. Por isso que eu não quero. Deus sabe honrar do jeito que Ele sabe honrar. Se fosse assim para Deus dissesse, você vai ter todo o estudo do mundo,
todo o conhecimento. Mas Bíblia você não vai ter. Eu dizia, eu quero ser analfabeto, como eu sou hoje, e conhecer a Bíblia. Porque quando nós conhecemos a doutrina da igreja pela Sagrada Escritura, pode ser ele quem for, ele é diferente dos demais. Seja ele quem for dentro da igreja, valorizado ou não, ele é diferenciado dos demais. Ele entende, ela entende o que é doutrina da igreja. Ou não. Olha para o Padre do Estouro. O Paulo, o São Paulo dos dias de hoje. Aquele é o Paulo dos dias de hoje. O Paulo dos dias de ontem, dos apóstolos, nós vemos ele hoje na figura do Padre do Estouro. Olha para os seus filhos. Tanto do mundo hispânico, levantando-se aqui também apologistas no Brasil. Na América, no mundo. E é assim que está se levantando, o gigante está se acordando. Para apresentar para o mundo, a face do mundo, doa quem doer, é a doutrina da igreja e mais nada. Goste quem gostar, é a doutrina da igreja e mais nada. E ponto. Goste o cão ou não, é a doutrina da igreja e pronto. E pácata. Então, meus irmãos, que nesse dia nós possamos essa Jerusalém ser os nossos corações para Jesus entrar. Verdadeiramente mudar. Que nós precisamos verdadeiramente todos os dias mudar. A cada versículo meditado, a lectio divina, que não é ensinada, o sujeito entra nos seminários, vai lá estudar para padre, 5, 10 anos lá no seminário, estuda filosofia, teologia e Bíblia. Quando sai analfabeto, não sabe nem qual é o Z, nem o A, nem onde fica Apocalipse, acha que Apocalipse fica no lugar de Gênesis, Gênesis no lugar de Apocalipse, Marcos no lugar de Macabeus, Macabeus no lugar de Marcos, e assim vai. Não conhece nada. Nada na dica de nada. É por isso que não se ensina Bíblia mais para ninguém. E aquela igreja primitiva do século I ao século IV, que comia Bíblia sem ter o papel e a tinta na mão, mas era uma igreja viva, uma igreja bíblica. Quando escreveram a Bíblia, disseram, não, já está escrito, deixa lá, vamos agora estudar outras coisas. E aí é onde se perdem, é aí onde vem as contrariedades, é aí onde surgiram as heresias. Por que surgiram as heresias? Porque guardaram a Bíblia. Temos que abrir a Bíblia e estudar, meus irmãos, conforme a doutrina da igreja. Porque quando chegar a heresia batendo na porta, ou quando ensinar o padre ou o bispo falar heresia, peraí, isso aí não está com concordância com a doutrina da igreja, não. Porque você conhece. Porque você sabe o que defende e o que vive. Então, meus irmãos, vamos conhecer a doutrina da igreja pelas escrituras, porque não está fácil. Olha aí o que é que está acontecendo. Que eu e você sabemos tantas divisões dentro da igreja, por parte de pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, que não vivem as Sagradas Escrituras. Deus possa abençoar você. Santo Domingo, Santa Semana Santa a todos. Nos vemos no domingo de Páscoa, clamando e gritando, ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Santa Missa para todos, bom domingo a todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Minha esposa gritou, salve.